Opa, muito bom dia, Evangelista Aguinaldo Furtoso falando, que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Como saber que Deus está me chamando para o ministério? Como saber se Deus tem um chamado, se Deus tem uma missão específica para mim nessa terra? Como saber se Deus realmente está me chamando para uma grande obra? É sobre isso que eu quero conversar com você um pouquinho no vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do chamado, porque nós sabemos que muitas pessoas têm chamado de Deus. Muitas pessoas têm o desejo de servir a Deus e muitas pessoas têm esse chamado para servir a Deus. Mas a dúvida que muitas vezes fica no coração dessas pessoas é: como saber se eu tenho um chamado de Deus? Como saber se realmente Deus está me chamando, se Deus realmente me convocou para uma grande missão nessa terra? É sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje, porque se você olhar para o livro de Neemias, no capítulo de número 1, a partir do versículo 2, Neemias vai começar a relatar que o seu irmão, o Hanani, ele veio para visitá-lo enquanto ele estava na fortaleza de Suzã. Enquanto Neemias estava trabalhando como copeiro do rei Artaxerxes na fortaleza de Suzã, a Bíblia diz que os seus irmãos, Hanani e alguns dos seus irmãos, vieram vê-lo em Suzã. E quando eles chegaram na fortaleza de Suzã para conversar com Neemias, o Neemias perguntou a eles como estavam o povo que não tinha sido levado para o cativeiro babilônico, o povo que tinha sobrado lá em Jerusalém, o povo que tinha restado, aqueles que ficaram, como que eles estão? Como que está a vida na nossa terra natal, no nosso lugar de origem? Como que está aquele povo? Então o seu irmão Hanani, ele vai começar agora a contar para Neemias que aquele povo está vivendo em grande miséria, que aquele povo está vivendo em grande sofrimento, em grande dor, em grande desespero, que as portas da cidade estão queimadas a fogo, que os muros estão derrubados e que eles não conseguem viver bem, porque toda a pouca riqueza que eles conseguem produzir ali dentro da cidade, os inimigos entram, saqueiam, roubam e levam tudo embora, porque a cidade está desprotegida, os muros estão caídos, as portas estão queimadas e o povo está vivendo grande sofrimento. Quando Neemias ouve essas notícias do seu irmão, depois que o seu irmão vai embora, a Bíblia vai dizer que Neemias agora, ele começa a se entristecer. O seu coração começa a doer. E a Bíblia diz que durante muitos dias Neemias chorou, Neemias orou, Neemias jejuou, Neemias buscou a Deus por causa daquele povo, porque ele não sabia o que fazer e o que estava acontecendo com aquele povo. Quando o rei Artaxerxes ficou sabendo, quando ele viu o Neemias daquele jeito, naquela situação, triste, abatido, de cabeça baixa, a Bíblia diz que imediatamente o rei Artaxerxes perguntou para Neemias o que estava acontecendo e por que ele estava triste daquele jeito. E o Neemias falou: olha, porque o meu povo, os meus irmãos, estão lá na cidade dos meus pais, com as portas queimadas a fogo, com os muros todos caídos, vivendo em grande miséria. Então observa, eu quero chamar a tua atenção pelo ponto. Você observou a situação de Neemias quando ele ficou sabendo do sofrimento dos seus irmãos? Você observou que ninguém chamou Neemias, ninguém invocou Neemias, ninguém convocou Neemias para sair da fortaleza de Suzã, do seu lugar, da sua tranquilidade, porque ele tinha um emprego confortável, uma vida tranquila. Mas quando ele ficou sabendo desta situação dos seus irmãos, do seu povo, e o rei Artaxerxes perguntou para ele o que estava acontecendo, ele pediu ao rei que o enviasse até aquela cidade para reconstruir os muros, para reedificar as muralhas, para reconstruir, para trocar as portas, enfim, para trabalhar naquele lugar e garantir de novo a segurança do seu povo e a vida abençoada para aquele povo naquela cidade. Observe, ninguém mandou Neemias ir lá, mas o coração de Neemias se moveu voluntariamente para ir fazer a obra de Deus. O chamado de Deus nas nossas vidas, irmãos, é assim que funciona. Como que acontece, evangelista Aguinaldo, quando Deus chama alguém, quando Deus levanta alguém? Essa pessoa ela não é mandada.
O coração dela se move voluntariamente para servir a Deus. O coração dela se move voluntariamente para fazer algo, para ajudar alguém, para se dedicar à obra, para ser um pregador, para ser um cantor, para ser um adorador, para ser alguém que vai fazer visita nas casas, para ser alguém que vai fazer visita nos hospitais, para ser alguém que vai trabalhar com o público infantil, sabe, essas pessoas que têm esse trabalho muito bonito, que eles se vestem lá com bastante fantasias e vão nos hospitais, nas alas infantis, onde as crianças estão sofrendo, com dor, perecendo, e eles vão lá, eles levam alegria, eles brincam, eles levam felicidade para essas crianças naquele lugar. É um ministério maravilhoso, mas eles não foram mandados. O coração deles se moveu voluntariamente para servir, para fazer essa obra tão maravilhosa. Assim é nas nossas vidas. Como saber, evangelista Aguinaldo, se Deus tem um chamado comigo, se Deus tem um ministério comigo, se Deus tem algo comigo? O seu coração se move voluntariamente? Você sente desejo de fazer alguma coisa para Deus? Você sente que em algum lugar, em alguma ala da tua igreja ou da obra de Deus, cabe você? Você está desejoso, ansiando de fazer algo da parte de Deus? Este é um dos sinais de que Deus tem algo com você, de que Deus está te chamando. Observa, essa semana conversando com um casal de pastores, eles nos relataram algo que eu achei bastante bonito de se ver, para que a gente consiga entender e exemplificar isso aqui. Esse casal de pastores disse que era um domingo, e um casal de obreiros estava viajando, mas eles chegaram de viagem no domingo, 5 horas da tarde em casa, e mal eles tomaram banho, correndo se arrumaram, e 6 e pouco eles estavam na igreja, cultuando no domingo, glorificando a Deus. Por quê? Porque eles são obreiros e têm uma responsabilidade com a obra de Deus. Enquanto outro casal de obreiros, neste mesmo domingo, saiu para passear. E saíram para viajar, para fazer aquilo que estava ao seu coração. Evangelista Aguinaldo, é errado passear? Não, não é errado não. Não é errado passear. Eu só estou mostrando para você um exemplo da diferença de alguém que realmente tem um chamado e de alguém que não tem um chamado. Porque aquele que tem um chamado, ele prioriza as coisas de Deus sobre qualquer coisa. Ele não tem desejo de estar em outro lugar que não seja a obra de Deus em primeiro lugar. Se eu não tenho um compromisso hoje com a obra de Deus, tudo bem, agora hoje eu vou viajar, eu vou passear, vou me divertir, vou fazer. Mas se eu tenho um compromisso com a obra de Deus hoje, aquele que tem um chamado, ele não deixa esse compromisso. Já aquele que não tem um chamado, aquele que ele está exercendo, está fazendo, porque ele foi convidado, porque não teve outro jeito, porque ele acabou entrando, na hora da emoção ele acabou entrando no ministério. Esse que não tem um chamado, você observa nessas reações, nessas ações. Porque nessas horas ele escolhe o seu próprio lazer, o seu próprio prazer e deixa de lado a obra de Deus, aquilo que necessita da ajuda dele. Tá bom? Então eu quero que você entenda isso. Esse é um grande sinal de que você tem um chamado, de que Deus está te chamando, de que Deus te escolheu para isso. Veja o Neemias. Ninguém mandou Neemias deixar o conforto da sua casa na fortaleza de Suzã, onde ele estava tranquilo, confortável, para ir para Jerusalém, sofrer, ser caluniado, humilhado, trabalhar de sol a sol para reedificar as muralhas, para construir de novo as portas, só para garantir que aquele povo tivesse segurança. Ninguém mandou. Mas quando ele ficou sabendo a situação que o povo estava vivendo, o seu coração se moveu voluntariamente. Ele desejou estar lá. Ele desejou deixar a sua tranquilidade para estar em um lugar onde as pessoas estavam precisando dele. Então eu quero que você entenda hoje, nesta oportunidade, essa palavra muito simples. Como saber, evangelista Aguinaldo, que Deus tem algo comigo, que Deus tem algo para mim, que Deus está me chamando para o ministério? Este é o primeiro sinal, é o seu coração ter desejo de fazer essas coisas. E quando você coloca isso à prova, como? Quando você faz a pergunta para si mesmo: se eu pudesse hoje fazer algo para o meu próprio lazer, e eu tivesse que escolher entre estar na presença de Deus, na casa de Deus, na obra de Deus, ajudando na igreja, ou passeando no meu próprio prazer,
o que eu escolheria? Eu estaria fazendo a minha própria vontade, eu iria naquilo que é do meu próprio interesse, uma viagem, um passeio, um lazer, uma diversão, ou eu abriria mão disso aqui para estar na presença de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus, ajudando na campanha, ajudando, enfim, no culto? O que eu escolheria? Essa resposta vai te dar um norte se você realmente tem um chamado. Porque depois que você entra, irmãos, é muito difícil você estar em um ambiente que você não foi chamado para estar. É muito difícil. Então é muito importante que nós façamos essa pergunta, essa avaliação no nosso coração, se realmente nós somos chamados, se realmente nós fomos escolhidos para isso. Talvez eu fui escolhido para outra coisa, mas se eu fui escolhido para a obra de Deus tem que queimar no meu coração, tem que arder no meu coração. Eu tenho que priorizar sobre qualquer outra coisa. Se eu não faço isso, realmente eu não tenho chamado. Naquela área não. Tá bom? Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus, muito simples, muito objetiva, para que você possa aí ter um pouco de esclarecimento, de entendimento a respeito dessa área. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e glorioso Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós entramos na Tua presença, ó Pai. Senhor, para clamar ao Senhor, para buscar a Tua face. Pai querido, para glorificar ao Senhor, ó Pai querido, porque nós sabemos, ó Deus, que em meio a tantas situações que nós temos vivido, em meio, Pai querido, a tantas situações difíceis, Pai, que o Teu povo tem vivido, que a Tua igreja tem enfrentado, ó Pai querido, o Senhor continua levantando homens e mulheres para o Teu reino, para a Tua obra. O Senhor continua levantando, Pai querido, homens e mulheres dispostos, Pai querido, a Te servir. Homens, Pai querido, verdadeiramente valorosos. Homens, Pai querido, que não temem, que não baixam a cabeça. Homens, Pai querido, que não vão abrir mão, Pai, daquilo que o Senhor colocou na mão deles, daquilo que o Senhor colocou no coração deles, mas eles vão até o fim, eles vão Te servir, eles vão, Pai querido, Senhor, Te glorificar, eles vão exaltar o Teu nome, exaltar a Tua grandeza. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu tenho certeza, Senhor, que nesta hora, Pai querido, tem pessoas nos assistindo, pessoas, Pai querido, orando conosco, que são escolhidas do Senhor, que o Senhor os escolheu para uma grande obra, para uma grande missão. Pai querido, capacita o Teu povo, fortalece o Teu povo, desperta o Teu povo, anima o Teu povo, meu Deus, aquele que o Senhor chamou, Pai querido, para fazer visita nos lares, meu Deus amado, capacita para visitar, aquele que o Senhor chamou para visitar os hospitais, os doentes, os enfermos, ó Deus, capacita os Teus filhos, Senhor, para fazer essas visitas, aquele que o Senhor chamou, Pai querido, para estar nos presídios, pregando, Pai querido, a Tua palavra, ganhando almas, Pai querido, nos presídios, capacita o Teu povo, Senhor, para este trabalho tão maravilhoso e tão especial, Senhor, aqueles que o Senhor chamou, ó Pai querido, para ser ministros do Teu Evangelho, Pai querido, para levar a Tua palavra, Pai, pelos quatro cantos da terra, meu Deus amado, como missionários, Pai querido, como pastores missionários, Pai querido, Senhor, como evangelistas missionários, meu Deus, que o Senhor possa capacitar os Teus filhos, Senhor, nesta grande obra, meu Deus amado e meu Pai santo, para que o Teu nome seja glorificado, meu Deus, enfim, Pai, aqueles que o Senhor chamou para dirigir igreja, para conduzir um povo, conduzir um rebanho, meu Deus, capacita os Teus filhos, Senhor, direciona, dê força, dê estrutura, dê, Pai querido, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um dos Teus servos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, confirma, Pai querido, a bênção, a vitória, confirma o chamado, confirma a capacitação, confirma, Pai querido, meu Deus, a manifestação do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito, que é o que garante, Pai querido, que consigamos desempenhar aquilo a qual o Senhor nos chamou para fazer na terra dos viventes. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, assim eu oro, meu Deus, pelos Teus filhos nesta hora, pedindo ao Senhor, repreenda a fúria do inimigo, repreenda, Pai querido, e joga por terra todo dardo inflamável de Satanás, Pai, para paralisar o chamado dos Teus filhos, o ministério dos Teus filhos, aquilo que o Senhor tem chamado e tem levantado nessa terra. Joga por terra, Pai, toda a obra do inimigo e confirma, meu Deus amado, a bênção, a vitória e o milagre sobre a vida de cada pessoa. É o que eu te peço nesta hora e desde já te agradeço, certo da vitória e certo do milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Guarde essa palavra no teu coração e lembre-se, o Neemias, ele não foi mandado a Jerusalém, ele desejou no seu coração, ele se moveu voluntariamente para servir a Deus, para ir lá,
e ajudar, porque a dor dos seus irmãos foi o que moveu o Neemias a sair do conforto de onde ele estava para ir servir a Deus naquela obra. Então, quer saber se você é chamado? Você sente o desejo? Essa chama arde no teu coração de fazer isso, de fazer algo por alguém, por algum departamento na obra de Deus? Segundo ponto, você deixaria o seu lazer em família, aquilo que você tem vontade de fazer com a sua família, o passeio com a tua família, para priorizar a obra de Deus, um culto, uma visita, enfim, aquilo que a tua igreja, o teu pastor precisar de você? Ô fulano, hoje nós temos uma visita para fazer, e você disser, não, mas hoje eu queria tanto passear com a minha esposa, com a minha família, e você tem que falar para ela, olha esposa, olha o esposo, infelizmente hoje a gente não pode, porque surgiu um compromisso com a obra de Deus, um compromisso, uma visita, um culto, enfim, e eu preciso estar presente, porque o meu pastor precisa de mim, o céu precisa de mim, e o meu pastor precisa de mim. Você faria isso? Responde essa pergunta para você mesmo, tá bom? Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você que ainda não deixou o seu joinha, deixe o seu joinha, que é importante para que o YouTube continue indicando esse vídeo para mais e mais pessoas e esse canal continue a crescer para a glória de Deus. Beijo no teu coração, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Lembrando, eu vou deixar aqui na descrição um link de algumas bíblias, harpas, para você que deseja adquirir uma bíblia, adquirir uma harpa cristã, está aqui na descrição o link. Você vai adquirir, não vai pagar nada mais por isso e ainda vai abençoar aqui o canal e abençoar o meu ministério, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e não se esqueça nunca, vai lá e brilha, porque o Senhor é contigo. Tchau.